Você sabe quem foi Agenor? Agenor foi uma pessoa muito importante nesse país. Agenor vagava pelas ruas noturnas do Arpoador. Agenor era desejado sexualmente por homens e mulheres. Quem foi Agenor? Agenor foi um ídolo pop. Agenor foi um ídolo rock. Who is, who was Agenor? Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa À Frente do Tempo. Aproveita, já se inscreve no canal, porque toda semana vai ter um vídeo aqui bem interessante para você, ok? E hoje nós vamos falar sobre o grande astro da música brasileira. Ídolo que atravessa gerações. Um dos maiores vocalistas masculinos da nossa música contemporânea. O irreverente, o transgressor, o incomparável, o inesquecível, o lendário. Agenor de Miranda Araújo Neto, ou simplesmente Cazuza. Cazuza nasceu no Rio de Janeiro em 4 de abril de 1958. Ele era filho da cantora Lucinha Araújo e de um dos maiores produtores musicais do Brasil de todos os tempos, João Alfredo Rangel de Araújo, o fundador da gravadora Som Livre e responsável por lançar grandes artistas como Xuxa, Ronivon, Djavan, Emílio Santiago, Rita Lee, Gilberto Gil, Guilherme Arantes, Novos Baianos, Lulu Santos, Nara Leão e, é claro, seu próprio filho, Cazuza. Agenor, seu verdadeiro nome, foi escolhido por insistência da avó paterna, mas sempre fora chamado de Cazuza desde que nasceu. Tanto que, na infância, Cazuza nem sequer sabia seu nome de batismo. Por isso não respondia à chamada na escola, fazendo com que tanto os professores quanto os seus colegas só o chamassem de Cazuza. Só mais tarde, na adolescência, quando descobriu que um dos seus compositores prediletos, Cartola, também se chamava Agenor, foi que Cazuza começou a aceitar e gostar do próprio nome. Cazuza sempre teve muito contato com a música desde pequeno, pois frequentava a gravadora que o pai havia fundado e era um dos principais diretores, a Som Livre. Influenciado desde pequeno pelos grandes nomes da música brasileira com quem convivia, como Caetano Veloso, Elis Regina, Gal Costa, Gilberto Gil, João Gilberto, Novos Baianos, entre outros, ele tinha preferências pelas canções dramáticas e melancólicas, como as de Cartola, Dolores Duran, Lupicínio Rodrigues, Noel Rosa, Maísa e Dalva de Oliveira. Era também grande fã da roqueira Rita Lee, para quem chegou a compor a letra da canção Perto do Fogo, que Rita musicou. Cazuza cresceu no bairro do Leblon. Como seus pais saíam muito à noite, o filho único ficava na companhia da avó materna, Alice, para quem Cazuza mostrava suas poesias e letras de músicas que escrevia desde os 7 anos. Cazuza estudou no Colégio Santo Inácio, em Botafogo, onde conheceu aquele que seria um dos seus maiores amigos, o apresentador Pedro Bial. Em entrevista recente, Bial confessou que o primeiro porre de sua vida fora aos 11 anos de idade, junto com Cazuza, enquanto entrevistavam Vinícius de Moraes para um trabalho da escola. A entrevista fora conseguida pelo pai de Cazuza e Vinícius recebeu a dupla em casa, na banheira, e serviu uísque para os dois. Em 72, tirando férias em Londres, Cazuza conheceu as canções de Janis Joplin, Led Zeppelin e Rolling Stones, e logo tornou-se um grande fã. Aos 15 anos, o amor pela poesia era tão grande que Cazuza passou a seguir o poeta Carlos Drummond de Andrade pelas ruas. Sua mãe, Lucinha, o alertava que ele poderia até ser preso por importunar o poeta, mas Cazuza dizia que o escritor nunca o via e ele não o incomodava, só fazia aquilo, pois o admirava profundamente. João Araújo, pai de Cazuza, lhe prometera um carro caso ele passasse no vestibular. Cazuza então foi aprovado em comunicação em 1976, mas desistiu do curso 3 semanas depois após ganhar o carro. Nessa mesma época é que ele começou a frequentar o Baixo Leblon, onde levou uma vida boêmia, bebendo e fumando e se relacionando sexualmente com homens e mulheres.
foi quando conheceu Ney Matogrosso, numa festa na casa do artista, que na época tinha 39 anos e Cazuza apenas 17. Ney, já um artista consagrado e de renome, não teria dado tanta atenção ao futuro companheiro. No final da festa, Cazuza perguntou a Ney se poderia lhe dar um beijo, dando início a uma intensa história de amor que duraria apenas 4 meses. Embora curta, a relação marcou a vida de ambos. Ney já declarou que os 4 meses de namoro foram suficientes para que o amor permanecesse até hoje. Para evitar que o filho continuasse a manter uma atitude rebelde perante a vida, João Araújo criou um emprego para ele na gravadora Som Livre. E Cazuza começou a trabalhar no departamento artístico, onde fez triagem de fitas de novos cantores. Logo depois, trabalhou na assessoria de imprensa, onde escreveu releases para divulgar os artistas. No final de 79, fez um curso de fotografia na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. Lá, descobriu a literatura da geração Beat, os chamados poetas malditos, que mais tarde teria grande influência na sua carreira. Em 80, retornou ao Rio de Janeiro, onde ingressou no grupo teatral Asdrubal Trouxe o Trombone no Circo Voador, onde conheceu e trabalhou com Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Patrícia Pilar, Evandro Mesquita, Patrícia Travassos. Foi nessa época que Cazuza cantou em público pela primeira vez. O cantor e compositor Léo Jaime foi convidado por Maurício Barros para integrar uma nova banda de rock de garagem que ele estava formando. E os ensaios seriam na sua casa, do bairro carioca do Rio Comprido. Léo Jaime não aceitou, mas indicou Cazuza aos vocais. Nascia ali o Barão Vermelho. Na banda, Cazuza passa a compor com Roberto Frejá, formando uma das duplas mais festejadas do rock nacional. Dali em diante, a banda de garagem que só tocava covers passa a criar o próprio repertório. Após ouvir uma fita demo da banda, um produtor do departamento artístico da Som Livre, que fazia triagem das fitas de novos artistas, cargo que foi criado para Cazuza e o qual ele já havia ocupado, mostrou a demo para o diretor artístico da Som Livre e juntos convencem o relutante João Araújo, pai de Cazuza, a apostar e lançar o Barão Vermelho. Com uma produção muito barata e gravada em apenas 2 dias, é lançado em 1982 o primeiro álbum da banda, Barão Vermelho. Apesar de ser aclamado pela crítica e de lotar os shows por ser uma banda de rock e ser considerada uma banda maldita pelo estilo musical, suas músicas não tocavam nas rádios e o disco vendeu apenas 7.000 cópias. Depois de alguns shows de sucesso no Rio de Janeiro e em São Paulo, a banda voltou ao estúdio e, com uma melhor produção, gravou o disco Barão Vermelho 2, lançado em 1983, e mais uma vez foi um sucesso de crítica. De público, mais um fracasso comercial, tendo vendido apenas 15.000 cópias. Foi durante um show da turnê do segundo álbum, no Canecão, que Caetano Veloso apontou Cazuza como o maior poeta da geração e criticou as rádios por não tocarem a banda. Na época, as rádios só tocavam pop brasileiro e MPB. O rótulo de banda maldita só abandonou o Barão Vermelho quando o cantor Ney Matogrosso, antigo affair de Cazuza e por quem era apaixonado, gravou uma das músicas da banda, Pro Dia Nascer Feliz. Era um empurrão que faltava, e a banda ganhou notoriedade e passou a tocar nas rádios. A banda foi convidada a compor e gravar o tema do filme Bete Balanço. A canção título tornou-se um dos grandes clássicos da banda, impulsionando o filme que viraria sucesso de bilheteria. A canção também impulsionou as vendas do terceiro disco do Barão, Maior Abandonado, lançado em outubro de 1984, que conquistou disco de ouro, registrando outras composições como a música que dá o nome ao disco, Por que a gente é assim? Em janeiro de 85, o Barão Vermelho se apresentou na primeira edição do Rock in Rio. A apresentação da banda, no 5º dia, tornou-se antológica, por coincidir com a eleição do presidente Tancredo Neves e com o fim da ditadura militar. Cazuza anunciou esse fato ao público presente e, para comemorar, cantou Pro Dia Nascer Feliz, música
que viraria símbolo de esperança. Naquele mesmo ano, durante as gravações do quarto álbum da banda, Cazuza começou a ter febre diariamente, chegando a ter convulsões e faltar muitos ensaios e dias de estúdio. Foi internado para ser tratado por uma pneumonia e assim que saiu do hospital resolveu deixar o Barão Vermelho para seguir carreira solo. Suspeita-se que naquele momento ele havia contraído HIV. Essa teria sido uma das razões dele ter saído da banda. Em novembro de 85, Cazuza lança seu primeiro álbum solo, o icônico Exagerado. Exagerado, a faixa título, composta em parceria com Leone, se torna um dos maiores sucessos e marca registrada do cantor. No ano seguinte, a Som Livre, gravadora que lançara Cazuza, rompeu o contrato com todo o seu elenco de artistas. E Cazuza foi contratado pela Polygram, atual Universal Music Group. Em 87, Cazuza lança seu segundo álbum solo, Só Se For a Dois, que mostrou o lado romântico de Cazuza, ou como ele mesmo costumava dizer, seu lado de cantor de churrascaria. O disco tinha sucessos imediatos como Só Se For a Dois, O Nosso Amor a Gente Inventa, Solidão Que Nada e Ritual. Em 1987, Cazuza foi internado novamente com pneumonia e um teste revelou que o cantor era portador do vírus HIV e que a AIDS já estava se manifestando. No final daquele mesmo ano, ele foi internado mais uma vez para ser tratado por uma nova pneumonia. Em seguida, ele foi levado pelos pais aos Estados Unidos, onde foi submetido durante 2 meses a um tratamento inovador e experimental à base do AZT. Ao voltar ao Brasil no começo de 87, Cazuza inicia as gravações para o novo disco, Ideologia, lançado no início de 88, incluindo os hits Ideologia, Brasil e Faz Parte do Meu Show. A música Brasil, em versão de Gal Costa, foi tema de abertura da novela Vale Tudo, da Rede Globo, e ganhou o prêmio Sharp por melhor música do ano e melhor composição pop rock do ano. Os shows da última turnê de Cazuza eram extremamente elaborados e ricos e foram dirigidos por Ney Matogrosso, que declarou diversas vezes em entrevistas que era apaixonado pelo artista e que ele fora o grande amor da sua vida. A turnê viajou por todo o Brasil e foi sucesso de público e crítica. Em 1989, Cazuza gravou ao vivo no Canecão o álbum O Tempo Não Para, lançado em 89 mesmo. O disco se tornou o maior sucesso comercial, superando a marca de 500 mil cópias vendidas. A faixa O Tempo Não Para tornou-se um dos seus maiores sucessos. O disco trouxe outros clássicos, como Todo Amor Que Houver Nessa Vida, com um novo arranjo mais introspectivo, codinome Beija-Flor e Faz Parte do Meu Show. Em fevereiro de 89, declarou publicamente que era soro positivo, ajudando assim a criar consciência em relação à doença, à sua prevenção e aos efeitos dela. Compareceu na cerimônia do Prêmio Sharp numa cadeira de rodas e recebeu os prêmios de melhor canção para Brasil e de melhor álbum para Ideologia. Em 89, Cazuza lançou seu último álbum, Burguesia, que foi gravado como cantor já em cadeira de rodas e com a voz nitidamente enfraquecida. E vendeu 250 mil cópias e que rendeu ao artista o Prêmio Sharp póstumo de melhor canção com Cobaias de Deus. Em outubro de 89, Cazuza embarcou novamente para Boston, onde ficou internado até março de 1990, fazendo um novo tratamento contra a AIDS, voltando em seguida para o Rio de Janeiro. E no dia 7 de julho de 1990, Cazuza morreu aos 32 anos por um choque séptico causado pela AIDS. No seu enterro compareceram mais de 1.000 pessoas, entre parentes, amigos e fãs. O caixão, coberto de flores e lacrado, foi levado à sepultura pelos ex-companheiros do Barão Vermelho. Cazuza foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Sobre o tampo de mármore do túmulo aparece o título de seu último grande sucesso, O Tempo Não Para. E em sua lápide, nada consta além de seu famoso codinome, Cazuza. Em apenas 10 anos de carreira, Cazuza deixou 126 canções gravadas. Após sua morte,
Seus pais fundaram a Sociedade Viva Cazuza em 1990 e Lucinha Araújo se tornou o símbolo da luta contra a AIDS no Brasil. A Sociedade Viva Cazuza tem como objetivo proporcionar uma vida melhor a crianças soropositivas através de assistência à saúde, educação e lazer. Se vivo fosse, Cazuza hoje estaria com 64 anos. Realmente, o tempo não para. Não para não. Não para. Esse foi o nosso programa falando sobre Cazuza. Se gostaram, deixa um comentário aqui com a gente e até a próxima semana.